Bem, mais uma vez, Paulo, parabéns aí pela qualidade do colóquio e vamos ser breves aqui, conforme solicitado. Fiquei muito feliz com os três e eu queria fazer uma primeira observação em relação ao que o Fernando falou, que eu acho que tem um problema grave para ser discutido, que hoje está havendo uma troca de posições de impostos com incentivos. E essa troca acaba não sendo um investimento real, muitas vezes. E acaba alijando desse processo empresas que faturam 20, 30 milhões de reais ano. Eu estou falando de 99% das empresas brasileiras, que muitas vezes você quer ajudar num livro, você quer ajudar num processo cultural, mas a própria empresa que está organizando o projeto sabe que você dá muito trabalho para ela e o teu percentual do IR ou o percentual que você vai atrelar aquele projeto, ele é um percentual que cobre, de repente, 2, 3, 4% do custo. Então, é melhor ele focar numa grande empresa, né, ou em duas, e isso também é um processo extremamente elitizado. Então, o processo de leis hoje, ele acaba sendo, aprofunda ainda mais essa relação entre pequenas e médias empresas e, principalmente, o cidadão, como foi muito bem citado por você, que aí é que está alijado do processo. Essa é a primeira observação. Cabe também uma observação que essas empresas também estão investindo nas suas empresas ou nos seus departamentos de responsabilidade também com dinheiro público. Que esse dinheiro acaba sendo direcionado para essas atividades e cria-se uma nova estrutura dentro daquela empresa que as empresas de menor porte não conseguem ter essa mesma exposição. E isso vai para a mídia de uma maneira politicamente correta. Então, isso acaba impactando no consumo diretamente, porque só as grandes empresas conseguem fazer esse fluxo e acabam se mostrando de uma maneira adequada lá para o cidadão, que é o consumidor final de alguma maneira. Então, ela acaba sendo amiga da cultura, amiga do esporte, né, por um mecanismo que alija, que não é democrático, vamos colocar assim. A segunda observação é que eu li hoje no Globo, se eu não me engano, que o Invest Rio, por exemplo, que é aqui do Rio de Janeiro, teve somente 11 projetos aprovados. E triplicou praticamente de 42 milhões para 120 milhões a capacidade. Eu li muito rapidamente, que eu estava vindo para cá. Então, assim, será que um estado como o Rio de Janeiro consegue gerar 11 projetos na área de fomento ao empreendedorismo? Vamos fugir um pouquinho do tema da cultura. Então, é uma pergunta também que eu queria deixar. Em relação ao Moacir, brilhante também, eu queria só comentar também, Moacir, que todas as suas afirmações acontecem também em outras áreas. Por exemplo, a FINEP, que é o incentivo à área de tecnologia, tem algo muito parecido. Então, você hoje pega os editais da FINEP e a grande pergunta pergunta que já foi feita, inclusive, para a FINEP, quem define as áreas estratégicas tecnológicas do país? Quais são... é o Ministério da Ciência e Tecnologia, da Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Ciência e Tecnologia. Ou seja, quem está fazendo isso? A gente não consegue essa resposta com clareza. O processo de definição dessas diretrizes estratégicas também não está sendo feito com clareza. E, para finalizar, o Roberto da Mata, né, que a gente vai virando fã cada vez mais... Roberto, eu queria só colocar aqui uma observação, que eu acho que essas regras que foram criadas ao longo aí de 500 anos, né, elas foram estruturadas em forma de acúmulo e acabam sendo formando, reforçando uma coxa de retalhos muito grande. E que o país precisa de execução, hoje, talvez, seja um processo de simplificação. Nós precisamos de simplificação urgente. Quando a gente fala de simplificação, a gente fala de um simples exemplo, que é a nota carioca, que transformou a arrecadação de ISS da própria prefeitura e, com isso, a prefeitura consegue reverter em serviços públicos. Ela quase que triplicou a arrecadação de ISS dentro do município, simplesmente com uma ação de tecnologia que poderia ser feita em 1995. Então, a pergunta é, por que perdeu-se 15 anos de arrecadação? Isso é custo afundado. Isso é um dinheiro que é jogado no lixo. Então, assim, para usar os 3 minutinhos que você citou, Paulo, são essas observações, tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que a gente precisa simplificar com ações práticas e de uma maneira clara que a gente coloque o investimento na mesa e não faça uma troca de impostos, que é dinheiro nosso,
por projetos que não passam por decisão do cidadão. Muito obrigado, Eduardo. Antes de passar a palavra aos panelistas, já vou pedir as próximas perguntas, em virtude do adiantado do horário, e depois eles fazem o fechamento. Então, a próxima pergunta é do Miguel Fernandes. Eu fui anotando, o tema é muito amplo, dá para fazer perguntas só sobre a Lei Rouanet, dá para passar o dia conversando e não chegar a grandes conclusões no final, mas eu fui anotando durante a explanação de cada um alguns pontos que eu queria comentar e que fossem depois ressaltados. O Roberto da Mata falou sobre a questão de falar sobre liberalismo sem censura. Você dizer que você não é hoje fã da União Soviética e não ser censurado abertamente. Eu que fiz movimento estudantil na Universidade Federal, fui presidente de centro acadêmico, de DCE, tive num evento que aconteceu no final da eleição agora, na PUC Rio, na PUC, onde o Rodrigo Constantino estava numa palestra, num debate, para ser mais preciso. Do outro lado estava o Emi Sader e o Mink. E o Rodrigo Constantino, quando começou a colocar posições contra, claramente, o PT, tinha lá uns militantes do PT que ficam migrando de universidade e outra, bancados e financiados, começaram a chamá-lo de fascista. E em coro, e canto, e palavra de ordem. E isso é muito comum. Eu que fiz militância no movimento estudantil, várias vezes fui acusado de fascista pelo simples fato de não concordar com eles. Então, isso é uma ação que eu remeto ao outro ponto, que é muito grave, que o Fernando Schuller comentou que ele não acredita no risco da doutrinação ideológica. Bom, eu estudei nos colégios mais conservadores do Rio, que é o Santo Inácio, colégio jesuíta ali em Botafogo, super tradicional, mais de 100 anos, e no Santo Inácio tinha doutrinação. Quer dizer, se no Santo Inácio você tinha o capitalismo do mal contra o socialismo do bem, e hoje o mal está ganhando e nós temos que reverter esse quadro para chegar ao fim, né, que é o bem ganhar. Imagina nos outros locais. Os próprios livros, eu tenho os livros guardados até hoje, livros de história, são completamente doutrinados. É o governo Fernando Henrique, que foi a pior coisa que já aconteceu no Brasil, e finalmente chegou o Lula para nos salvar. Então, eu vejo de uma forma muito temerosa essa questão. E queria também entrar um pouquinho nesse ponto, que para mim é o mais preocupante. E, por último, a questão da cultura. Uma das coisas que foi colocada aqui, que parte da base artística é ideológica. Para mim, a que predomina hoje é ideológica. Se você não seguir aquele padrão, nesse ponto, realmente, a esquerda conseguiu realmente implantar o seu projeto. Para mim, hoje, se você não seguir essa linha, você é limado do processo. O maior exemplo, a minha, é a indicação do Oscar do Brasil, que é o Lula, o filho do Brasil. E em situações passadas, com filmes como Tropa de Elite, Cidade de Deus, que foram expoentes de público, filmes de altíssima qualidade, por exemplo, o próprio Cidade de Deus concorreu a prêmios de técnicos de foto e filmagem, depois não foram indicados pelo nosso... Tem um comitê aí, que nem coisa de Partido Comunista mesmo, de comitê central, não sei o quê, para decidir que filme que pode ir, e alegaram no Tropa de Elite, no caso no Tropa de Elite 1, que não podia ser indicado, porque não concordavam com a mensagem que o filme passava, e não pela qualidade do filme ou a história que ele quisesse contar, mas sim por não concordar com o que ele diz. Então, essa censura ideológica que acontece, que para mim tem tudo a ver com a questão da liberdade de expressão. Muito obrigado, Miguel. Próximo inscrito é o Marcelo de Brito. O cerne do problema discutido nessa manhã não seria a falta de identidade do brasileiro? E aí eu iria acrescentar que o Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, teria escrito até reiteradamente em diversos pontos que, aspas, o brasileiro é o branco que se deseuropeizou, o negro que se desafricanizou e o índio que se destribalizou. Portanto, haveria uma definição de identidade brasileira na rejeição, de forma que talvez o povo queira um direito positivo na formação de identidade. Alguém que diga para eles o que eles devam fazer. E aí, isso me veio quando, inclusive, o Moacir Góes falou de que há desconforto, medo de liberdade, e por aí vai.
Então, seria essa a pergunta. Então, repetindo, o cerne do problema não é a falta de identidade do que é ser brasileiro? E aí eu só vou dizer o seguinte, quais são os 4 filmes do Capra que você gostou? Só isso também. Tá, Obrigado. Obrigado.